todos, sou Emerson Cardoso, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nos reuniremos para trazer mais um encontro com o nosso Mestre Jesus e seu Evangelho. Agora vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael e Francisco de Assis, possa nos envolver neste momento de estudo sobre o seu Evangelho de luz. E fica conosco, Senhor, porque muito precisamos do vosso amparo. Graças a Deus. Bom, irmãos, hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2, que fala sobre a caridade, e o capítulo 6, itens 4 e 5, do livro Caminho de Perfeição de Teresa d'Ávila. Vou ler o item 2, direto do Evangelho, que é um texto de Lucas, que possamos refletir sobre ele, que diz assim: Eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita que também passou pelo mesmo lugar, vendo, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha de viagem, chegando ao lugar que estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: Cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: Vai e faze o mesmo. Queridos irmãos, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A cada dia somos chamados a sermos aquele que tem compaixão pelo nosso irmão, e em todas as ocasiões, apesar do título de espíritas que carregamos, agimos como não tivéssemos aprendido os ensinamentos do Mestre. O sacerdote era aquele que tinha a missão elevada no templo e, mesmo assim, passou pelo homem ferido e não parou para auxiliar. Não teve compaixão, ou seja, perdeu uma oportunidade. O levita era aquele que ficava a serviço do templo, passou pelo mesmo lugar,
vendo o homem ferido, continuou andando sem demonstrar compaixão. Também deixou a oportunidade de escapar. Os samaritanos não eram bem aceitos pelos doutores da lei, pois adoravam vários deuses. O samaritano é quem nasce em Samaria, uma região não vista com bons olhos pelos judeus. Mesmo assim, foi ele que teve a atitude de interromper a viagem para ajudar o próximo. Desde então, a expressão bom samaritano passou a representar uma pessoa que sabe ajudar o próximo sem olhar a quem. Jesus coloca, neste caso, o samaritano olhado como herético, ou seja, sem fé pela igreja, mas que teve amor ao próximo, acima do sacerdote e do levita. Jesus não colocou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para alcançá-la. Ao longo dos séculos, após essa parábola ter surgido, milhares de pessoas se inspiram no ensinamento de Jesus para ter atitudes melhores, de onde se conclui que muitas vezes temos o conhecimento e pouca atitude. O que adianta ter o cérebro recheado de conhecimento e o coração vazio delas? Chico Xavier diz que não é a crença que faz de você uma pessoa melhor, e sim as atitudes. No livro Fonte Viva, lição 7/8, Enxertia Divina, Paulo nos diz que atingindo nós o conhecimento, a razão e a experiência, o nosso mestre nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vista à nossa sublimação para a vida eterna. E diz mais, que a cada novo dia da nossa experiência humana, recebemos valioso concurso para que o resultado da presente reencarnação nos enriqueça de luz divina para a felicidade que transmitimos aos outros. E através do nosso livre-arbítrio, estamos aceitando ou não os elementos renovadores com liberdade para registrar a bênção, cristalizando-a em caridade ou desprezando-a. Se guardas o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo enquanto há tempo. Esforcemo-nos em atitudes no bem continuadamente para que possamos queimar as energias negativas do egoísmo que ainda faz parte de nós. A alegria espiritual na vida presente não quer dizer que amas verdadeiramente. São Vicente de Paula recomenda: não deixemos o livro Evangelho segundo o Espiritismo guardado. Ele deve estar sempre ao nosso lado e em nossas mãos e no nosso coração. Lê depois essas páginas ardentes sobre o levantamento de Jesus e meditai sobre elas. Esse roteiro seguro das leis divinas abrirão nossas percepções e nos dará o direcionamento ao nosso objetivo maior. Teresa relata, ao falar de amor, que é muito difícil entendê-lo e mais ainda explicá-lo, pois não quer, quando não crer que é o amor, nem quando se mistura os sentidos. É que o Senhor diz que não se deve amar algo tão ruim quanto o corpo, por mais belo e gracioso que seja.
mas que, embora admire louvando o Senhor por isso, não se detém nele a ponto de admirá-lo por seus atrativos exteriores. Para essas pessoas, apegar-se ao corpo parece amar uma coisa sem substância e um esforço por querer o bem a uma ilusão. Se assim fizessem, elas ficariam cobertas de vergonha e não teriam coragem de afrontá-lo, dizer a Deus que o amam. Para essas pessoas que cultivam o corpo somente, não saberão amar e nem retribuir o afeto que se tiver por elas. Para essas pessoas, todos os outros afetos são cansativos. Deixam de agradecer e de retribuir, encomendando a Deus aqueles que têm afeição por elas. Essas pessoas deixam tudo a cargo do Senhor. Queridos irmãos, caso a dor for muito intensa, entre em prece e rogue a Deus e aos bons espíritos para que não nos falte coragem, força e resignação. O peso para as nossas dores será sempre proporcional às nossas forças. Quando for pego por algum tipo de perda, tenhamos a certeza nas palavras de Teresa que nos fala: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Temos em nossa casa uma palestra todas as quintas-feiras às 19 horas que nos farão refletir sobre as nossas perdas. Venham estudar e refletir conosco. Aproveitemos cada situação que nos chega, a cada minuto, a cada hora, para tirarmos ensinamentos valiosos para o nosso crescimento. Aproveitemos enquanto temos saúde e discernimento para doarmos o que temos de melhor ao nosso semelhante. Auxiliemos sempre, pois chegará o momento em que não teremos mais forças físicas necessárias para auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Façamos a nossa parte agora, que o céu nos ajudará. Tenhamos sempre em mente, queridos irmãos, que não existe mal que sempre dure, e muitas vezes o mal poderá ser o antídoto ou o remédio necessário à nossa evolução. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Gratidão, Deus, pela oportunidade da reencarnação, pois sem ela seria impossível recomeçar. Senhor, se eu falhar, mesmo assim, com o título de espírita que carrego, permita-me recomeçar e repetir a lição outra vez, porque tenho a certeza que estarás sempre comigo, assim como estás com os meus irmãos de caminhada. Não somos bons o tempo inteiro, por isso somos chamados de aprendizes. A Terra ainda não é um planeta evoluído, por isso estamos distantes da perfeição e as nossas tarefas no bem, evitemos a execução insegura. Estude, trabalhe e auxilie e ore, e os mensageiros do alto se farão presentes, e seu fardo será leve e sua luta suave. Vamos agora, irmãos, finalizar com uma prece. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, vamos nos envolver com os bálsamos
para que todos os irmãos de dificuldade que estejam passando por alguma perda, que sejam amparados e fortalecidos. Em nome de Maria de Nazaré, Clarencio, Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, possa nos envolver com sublime paz e harmonia. Fique em paz e Deus abençoe sempre a todos os queridos irmãos. Graças a Deus.